Oi, lindezas! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Eu sou a Vanessa e hoje eu trouxe aqui para vocês essa lindeza de peça. Essa peça já é bastante conhecida aqui pelas artesãs, né? É um caminho de mesa em formato S. Só que uma inscrita minha me mandou uma mensagem me pedindo ajuda, a dona Rosália. Ela me mandou uma mensagem porque ela não está conseguindo fazer essa peça. Ela viu alguns outros vídeos, mas não conseguiu entender. Como eu tenho uma forma um pouquinho diferente de fazer essa peça, eu achei interessante trazer essa peça aqui para o canal, porque às vezes ajuda você também. Uma cliente minha me pediu um caminho, então aqui eu tô matando 2 coelhos numa cajadada só, porque eu já tô fazendo um caminho para ela e já tô gravando aqui para vocês para ajudar a dona Rosália e possa ser que eu ajude vocês também. Então, se eu ajudar vocês de alguma forma, deixa um comentário aí para mim e não esquece de deixar o like, tá bom? Se for novo também, aproveita e se inscreva, porque vai ter a parte 2 desse vídeo. Então, é muito importante apertar o sininho de notificação para você ser avisado quando eu postar a segunda parte do vídeo, tá? Essa primeira parte eu vou fazer o suplá, eu vou fazer essas duas partes aqui. No segundo vídeo eu vou fazer as rosinhas, né? Que são 12 rosinhas. E vou ensinar a unir as rosinhas no suplás e uma na outra, né? Então, chega de conversa e bora crochetar. Para fazer esse caminho, eu optei por fazer com barroco número 4, na cor cru, e o fio Duna. O fio Duna e o barroco, os dois têm o tex de 590. Olha só. Então, eles têm a mesma espessura, não tá dando pra ver, né? Ele tem a mesma espessura de fio, então vai dar super certo trabalhar com os dois. Só que não é essa cor aqui que eu vou trabalhar, é essa cor aqui, tá? É o barroco cru, tá bom? Essa cor é um salmão, e eu não sei mais onde tá o papel dele. Achei. E a cor é número 3043. Às vezes alguém quer saber qual é a cor, né? Bom passar. A agulha que eu vou utilizar é a de número 3, que dá certo no meu ponto para esse fio. E uma tesoura a gente sempre precisa, né? Aqui eu já tenho uma peça pronta, por isso que meu fio já tá até aberto. Esse é o miolinho do nosso suplá, porque a nossa peça são 2 suplás e várias florzinhas em volta do suplá. Então, eu vou começar a fazer essa daqui junto com vocês. Deixa eu pôr aqui de lado. Eu vou começar a fazer a minha peça com um anel mágico. Acho que todo mundo já sabe fazer o anel mágico, né? Não tem segredo. Eu dou uma volta pelo meu dedo, trago o fio pra dentro e dou um nozinho. Eu gosto de deixar o meu anel não muito grande, que fica mais fácil para segurar no dedo. Aqui eu subo 3 correntinhas e mais uma correntinha de separação. As 3 correntinhas é a altura de um ponto alto e uma de separação. E aqui dentro, eu vou pôr 9 pontos altos com uma correntinha de separação. Então, fiz 2, 3, 4, 5, 6, ó, já pode ir fechando, já vou fechando, ó, pra ficar mais fácil. 7, 8 e 9. Pronto, ó. 2, 4, 6, 8, 9. A correntinha de separação e fecho o meu anel. Para fechar a carreira, eu venho aqui, ó, conto 1, 2, no terceiro ponto, eu fecho com um ponto baixíssimo. Já fiquei com o meu anelzinho, né? O meu miolinho. Agora, eu vou subir 3 correntinhas para ser a altura de ponto alto. E dentro desse vão, eu vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Tá vendo? Novamente, eu faço um ponto alto em cima do ponto alto. Em cima do ponto alto, a gente faz um ponto alto. E no meio, a gente faz 2 pontos altos. Então, essa carreira é facinho, é só isso, ó. Em cima do ponto, um ponto. No vão, 2 pontos.
tudo ponto alto. Opa, desfiou. Eu vou fazer a volta e já volto. Já dei a volta, ó. E agora eu vou fechar da mesma forma. Conto uma, duas, na terceira correntinha, eu fecho com ponto baixíssimo. Fechando meu círculo. Agora, eu vou para a próxima carreira. Então, nessa próxima carreira, eu vou andar aqui, ó, com ponto baixíssimos, até... Não tem aqui esses dois pontos que a gente fez no vão, então, eu vou vir até aqui no meio, nesse ponto do meio. Então, eu ando mais um ponto com baixíssimo, para me ficar bem centralizado no meio desses Vzinhos que a gente criou, né? Porque aqui no vãozinho a gente punha dois pontos, então, é aqui dentro que a gente vai fazer um V. Então, a gente vai fazer o seguinte, 1, 2, 3, 4 correntinhas, dá a laçada e volta aqui dentro novamente e faz um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas de separação e venho no próximo V, ó. O próximo V é aqui, ó. Tá vendo? Venho aqui em cima e faço um V com um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá vendo? 2 correntinhas de separação, venho no próximo V. Então, é só contar 1, 2 pontos no terceiro. Um ponto alto, opa, uma correntinha, outro ponto alto. 2 correntinhas de separação, conto 1, 2 pontos, no terceiro, que é no V, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Eu vou contornar aqui por toda a carreira e já volto. Fiz o meu último Vzinho, agora eu faço as 2 correntinhas e já cheguei aqui no primeiro V. Então, eu conto 1, 2, na terceira correntinha, eu prendo com ponto baixíssimo. E agora, eu já entro aqui dentro. Então, eu venho aqui dentro e faço outro ponto baixíssimo. E aqui, agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que é a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui dentro desse V, a gente vai fazer um leque de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, aqui, ó, já tem 1, então, 2, 3... Faço 2 correntinhas de separação e volto fazendo mais 3. 1, 2, 3. Assim, tá vendo? Fica um leque, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Agora, daqui a gente não faz correntinha nem nada, a gente já vem aqui no próximo leque, no Vzinho, né? E faz um leque. Então, a gente vai seguindo fazendo 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, é um leque dentro de cada V. E para pular de um para outro, não tem correntinha. Já pode ir direto. Se por acaso você achar que tá ficando emborcado, aí você faz uma correntinha. Mas aqui para mim não tem necessidade. Eu acho que o meu ponto é bem frouxo, né? Não é muito apertado. Imagina. Às vezes é, às vezes não é. Depende como que eu tô. E aí, você vai fazendo, ó. Tá vendo? Eu vou fazer toda a volta e já volto. Já fiz a volta, olha. E aqui é só fechar com ponto baixíssimo, a mesma coisa aqui, ó. No topo das 3 correntinhas. Agora, a gente vai andar com pontos baixíssimos até entrar aqui dentro nesse vão. Então, ó. Venho no próximo ponto, faço baixíssimo, no próximo, baixíssimo e já cheguei aqui no vão. Vou subir novamente 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto. Ah, Vanessa, teu ponto alto não é 2? Depende. Às vezes é 2, às vezes é 3, depende como tá a tensão do meu ponto. Aqui dentro, a gente vai seguir fazendo o leque novamente, ó. 3 pontos altos. Opa. Vamos lá. 2 correntinhas. 3 pontos altos. Agora, a gente vai fazer uma correntinha, prender aqui no meio com um ponto baixo e fazer uma correntinha novamente. E aí, a gente faz aqui dentro outro leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, prende aqui com o ponto baixo, uma correntinha e vai pro próximo leque. Então, a gente vai seguir fazendo aqui
toda a carreira dessa forma. Completei aqui a volta, ó. Fiz o último ponto baixo, faço uma correntinha e venho aqui, ó, em cima das 3 correntinhas e prendo com ponto baixíssimo. Faço mais um ponto e já posso cortar. Aqui eu escondo o meu fio, tanto esse quanto esse. Agora eu vou pegar esse aqui que eu já escondi para dar continuidade na nossa peça. Agora eu vou pegar o barroco. Com o meu fio cru, eu vou vir em qualquer ponta, tá? Desse leque que a gente criou, nesse espacinho de correntinha, e vou prender com um ponto. Você pode fazer também o nozinho, do jeito que você tiver acostumado, tá? Aqui eu vou fazer 9 correntinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz as 9 correntinhas, eu venho no próximo espaço aqui de correntinhas e prendo com um ponto baixo. E assim eu vou fazer por toda a carreira, fazendo 9 correntinhas e prendendo. Faço 9 e prendo e vou contornar toda a volta. A hora que eu terminar a volta, ó, eu vou prender com um baixíssimo aqui nesse vãozinho aqui, nesse pontinho que a gente prendeu, né? Ele fica como se fosse um ponto baixo, você vem no meio dele e faz um baixíssimo. Então, ele vai ficar assim. Dá a impressão que vai dar ruim, que vai ficar todo puxado, mas não, gente. Agora, a gente vai fazer a carreira de pontos altos e vocês vão ver que ele vai ficar melhor. Aqui, ó, eu posso andar aqui pra dentro dessa argola com um ponto baixo e subir 2 correntinhas para dar altura de ponto alto. E aqui dentro eu vou colocar 14 pontos altos. Então, aqui já tem um, eu vou colocar mais 13, para totalizar 14 pontos altos. Quando eu termino os 14 pontos, eu já pulo para a próxima argola, fazendo novamente, ó, sem correntinha nem nada. Eu dou a laçada e venho na próxima argola e faço 14 pontos. De modo que aqui em cima eu não faço um ponto. Então, vai ser 14 pontos dentro de cada argola. Eu vou fazer toda a volta e a hora que chegar aqui na emenda, eu volto. Fiz toda a volta, ó, contornando com 14 pontos altos dentro de cada argola. Aqui eu só vou emendar. Vou vir aqui, ó, eu fiz o ponto baixo e 2 correntinhas. Então, eu venho aqui nesse topo e prendo com ponto baixíssimo, para fechar o nosso círculo. Dá a impressão que ele vai ficando meio embabadinho, embabadado, não sei como se fala aí, franzido. Mas agora, nessa próxima carreira, ele vai ficar retinho. Então, a gente vai fazer o seguinte, vai subir 2 correntinhas, que é a altura do ponto alto, mais 2 correntinhas, que é de separação. A gente vai pular 1, 2 pontos de base e vai vir no próximo e fazer o ponto alto. Novamente, faz 2 correntinhas de separação, pula 2 pontos de base e faz o ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontos de base e o ponto alto. E assim a gente vai seguir por toda essa carreira. E vocês vão perceber que ele já vai ficar retinho fazendo essa carreira. Eu cheguei aqui no fim da minha carreira, ó. Você percebe que a peça já ficou retinha de novo, né? Então, aqui é só prender, né? Com um ponto baixíssimo no topo desses pontos. Faço um ponto baixíssimo. E eu vou entrar aqui pra dentro dessa casinha com um ponto baixo. Então, fiz um ponto baixo e subi 2 correntinhas. E aqui dentro eu vou fazer um leque. Então, eu já tenho um ponto alto, 2 pontos altos, 3 pontos altos. 2 correntinhas de separação e novamente 3 pontos altos. Então, aqui eu já tenho meu primeiro leque. Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar um leque, pulando sempre um. Então, um leque aqui, então tem que dar a quantidade de 12, 12 não, par. Eu já fiz as contas colocando 14, porque a primeira vez que eu fiz essa peça, eu fiz com 15. Eu fiz vendo uma outra peça. E eu fiz com 15. E aí faltava, se eu não me lembro, faltava ou sobrava quadradinhos desse. E daí ficava 2 juntos, então ficava um leque do lado do outro. Então não dava certo. Depois que eu comecei a fazer com 14, ele dá certinho. A única diferença é que em vez de dar
22 leques em volta, ele vai dar 21, mas fica também um tamanho ok e fica perfeito para fazer as emendas. Então, aqui, ó, desse buraquinho, eu vou pular esse e vou vir pro próximo e fazer o leque. Não tem correntinha de separação nessa primeira carreira, porque se eu coloco a correntinha de separação, ele vai começar a ficar embabadado e eu não quero, eu quero minha peça retinha. Então, ó, terminei um leque, pulo esse, já venho pro próximo, sem correntinha nem nada. E vou e faço o meu leque. Eu vou terminar essa carreira aqui e já volto mostrando como que eu vou fazer as outras carreiras. Olha só que retinho que tá a minha peça. Ela fica bem retinha. Se por acaso a sua ficar repuxando, que eu acho muito difícil, aí sim você já começa essa carreira com uma correntinha de separação. Caso contrário, não. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Como eu falei pra vocês, tem 21 leques, né? E agora é só repetição, gente. A gente vai fazer leque sobre leque e a gente vai aumentando a quantidade de correntinhas de separação. Aqui, ó, para prender, você vem aqui no topo da correntinha, prende com um ponto baixíssimo. E toda vez você vai ter que andar com os pontos baixíssimos até chegar ao meio do leque. Então, aqui, ó, eu vou andando ponto por ponto com os pontos baixíssimos. Chegar aqui no meio, eu não faço baixíssimo, eu já faço o ponto baixo e subo duas correntinhas, que aí fica muito mais bonito. Não fica com aquela laçadinha aqui assim na frente, né, do ponto. E aqui eu sigo fazendo leque sobre leque. Três correntinhas, três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. E agora a gente já vai fazer a correntinha de separação. Então, nessa carreira vai ter uma correntinha de separação. Então, eu faço uma correntinha e já venho pro próximo leque fazendo o leque. E agora vai ser assim, cada carreira a gente vai aumentar uma correntinha de separação. Então, aqui, na primeira, eu vou até pegar o que já tem feito, fica melhor para ver. Vamos lá. Ó. Na primeira, não tem a correntinha de separação. Na segunda tem uma correntinha, na terceira tem duas correntinhas, na quarta tem três correntinhas e na quinta tem quarta correntinhas. Então, eu vou fazer aqui até chegar na quinta carreira. E vocês fazem aí também, tá bom? Sempre aumentando a quantidade de correntinhas. E aí eu volto pra gente fazer esse bico. Finalizei aqui as minhas 5 carreiras de ponto leque. E agora eu vou fazer a carreira de bico, né? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou andar com ponto baixíssimo até o meio desse leque. Cheguei aqui no meio, faço ponto baixo, subo duas correntinhas para dar o tamanho de ponto alto. Aqui agora a gente vai fazer 7 pontos altos com uma correntinha de separação. Então, aqui eu já tenho o primeiro, faço mais uma correntinha para ser separação. 2, uma correntinha de separação. 3, uma correntinha de separação. 4, uma correntinha de separação. 5, uma correntinha de separação. 6, uma correntinha de separação. E 7, uma correntinha de separação. Então, ele fica assim, ó. 7 pontos altos com uma correntinha de separação. Para prender aqui, eu faço uma correntinha e prendo aqui nessas correntinhas, né? Com um ponto baixo. Subo uma correntinha e venho aqui no meio e faço novamente. 7 pontos altos com uma correntinha de separação. E essa carreira vai ser inteirinha assim, tá bom? Finalizando a carreira, para fechar, a gente faz uma correntinha e prende aqui, ó, no topo dessas correntinhas iniciais. Aqui pode fazer um ponto e cortar, porque agora a gente vai colocar o salmão. Então, aqui, ó, a gente vai fazer toda uma carreirinha de pontos baixos. Eu vou vir aqui, ó, na lateral do ponto, não é em cima, ó. Aqui é o ponto baixo, não tem uma correntinha, a gente vem aqui nessa correntinha
e prende o nosso fio. Vamos lá. Agora foi. Prendi o meu fio. Faço uma correntinha, venho no próximo vão e prendo com ponto baixo. Faço uma correntinha, venho no próximo vão e prendo com ponto baixo. Perceba que eu não tô prendendo em cima do ponto, eu tô prendendo no vão. Então, eu faço uma correntinha e prendo com ponto baixo, ó. Pulo, não faço em cima do ponto, eu faço no vãozinho. Ponto baixo, correntinha, e a gente vai contornando tudinho assim, ó. A gente faz ponto baixo, uma correntinha, chega aqui, ó, na lateral, a gente prende aqui uma correntinha, e aqui a gente já fez toda a volta, ó. Pra pular daqui pra cá, a gente também faz uma correntinha e prende. Então, é só isso, ó. Essa volta inteirinha, a gente vai fazer uma correntinha e um ponto baixo em cada vãozinho desse. Então, ó, é simples, é só lembrar que em cada vão tem um ponto baixo. E sempre separado com uma correntinha. Então, eu vou contornar tudo aqui, ó. Quando termina aqui também, a gente já pula pra cá com uma correntinha. Na hora que eu terminar minha carreira, eu volto novamente. Já acabei de finalizar aqui com as correntinhas e o ponto baixo. Já fiz um ponto baixíssimo, cortei. E aí, vocês vão ter que fazer duas peças dessa, 2 suplás grandes, né? Ó, já tô com outro aqui feito. Vocês façam aí 2 peças iguais. Se tiver dúvida, é só voltar ao vídeo aula e olhar novamente como é que faz, tá? E eu vou deixar essa peça aqui para uma próxima videoaula, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande e vocês depois vão vir me xingando aqui no comentário que o vídeo tá grande, tá bom? Então, se você for inscrito e não apertou o sininho de notificação, confere aí se tá ativado as notificações, porque senão, a hora que eu postar a segunda videoaula, vocês não vão ser avisados. Então, é importante que vocês apertem o sininho. Se você for novo, tá chegando agora, já aproveita e se inscreva, né? E se você gostou dessa videoaula, deixa o like, compartilhe com mais pessoas, tá bom? E comenta aqui embaixo se tiver alguma dúvida, se eu puder ajudar. E até a próxima videoaula, tá bom, lindezas? Beijos, tchau, tchau!